Gente, seguinte, vou fazer esse tutorial para ensinar como é que se resolve o Pyraminx blindfolded, tá? É muito mais fácil do que resolver o cubo mágico de olho fechado. Você só precisa saber duas coisas, Sune e anti-Sune, tá? Só que assim, preciso ressaltar um detalhe que é importante. No cubo mágico, quando a gente faz o Sune, a gente faz o seguinte, né? R, U, R', U, R, 2U e R'. Esse 2U que eu fiz no final não tem no Pyraminx, tá? No Pyraminx é só um U. Isso acontece porque é o seguinte, no cubo, quando eu quero trazer, por exemplo, esta peça aqui pra cá, eu posso fazer de duas formas. Ou girar 2U no sentido horário, ou eu posso girar 2U no sentido anti-horário. Vai dar na mesma, tá? Agora, no Pyraminx, veja, não é a mesma coisa. Porque, veja essa peça aqui, que é verde e amarela. Se eu quiser trazê-la para cá, o que vai acontecer? Eu posso fazer U e ela vem para onde eu quero, ou eu posso fazer 2U no sentido anti-horário, que ela também vem para onde eu quero. Porque veja, se eu fizer 2U no sentido horário, a peça que era verde e amarela, ela veio para aqui atrás, ela não para onde eu quero. Tá? Então, no Pyraminx faz toda a diferença girar no sentido horário ou anti-horário. Por isso que eu tô falando isso porque é importante, tá? Então, como é que vai ser? Eu vou fazer o Sune aqui pra gente ver o que acontece, tá? Então, o Sune é o seguinte, R, U, R', U, R, U, não é 2U, R', tá? Então, vai ser R, U, R', U, R, U, R', tá? Então, o que o Sune faz? Ele pegou a peça que era verde e amarela, ele trouxe aqui para trás. A peça que era amarela e azul veio para cá. E a peça que era azul e verde veio para cá. Então, o Sune, ele vai girar essas peças aqui do meio, ele vai girar no sentido anti-horário. E o anti-Sune vai girar no sentido horário. E como que é o anti-Sune? Preste atenção, porque se fizer errado, aquele negócio de 2U no sentido horário e anti-horário, vai dar problema. Então é o seguinte, como é que eu faço o anti-Sune? R, aí eu faço 2U no sentido horário, R', U', R, U', opa, U', R', tá? Outra coisa, é importante sempre adotar uma orientação. Quem resolve o cubo mágico de olho fechado sabe disso. Então é o seguinte, a orientação que eu adoto é sempre assim, o verde na minha frente e o vermelho embaixo. Sempre vai ser essa a minha orientação. Como consequência, o amarelo está aqui na minha direita e o azul na minha esquerda. Bom, e como é que eu faço para memorizar? Vai ser o seguinte, a gente vai nomear as peças, tá? Você depois, quando você já adquirir mais experiência, pode fazer do jeito que for melhor para você, mas eu decoro o seguinte, essa para mim vai ser a peça A, B, então esse é o adesivo A, B. Essa vai ser C e D, e aqui vai ser E e F. Aí aqui embaixo eu faço G, H, I, J, K e L, tá? Eu sempre uso assim. Então, assim, a importância de você adotar a mesma orientação sempre é que já fica na tua cabeça as cores. Então, por exemplo, eu sei que se eu estiver falando da peça amarela e azul, eu sei que vai ser E e F, vai ser aqui atrás. Ó, isso é importante de você adotar. A mesma coisa vale pro cubo mágico de olho fechado, tá? Bom, acho que é só isso que eu queria falar mesmo. Outra coisa, ele se divide assim. Primeiro a gente vai orientar os centros, desculpa, e os centros são essas peças aqui, ó, tá? Que tem 3 adesivos aqui. E depois a gente vai permutar os meios e aí acabou. E antes de orientar os centros, a gente orienta esses tips aqui, tá? Essas peças pequenininhas. Que na verdade eu deixo para decorar no final. Eu decoro primeiro os centros, depois eu decoro os meios e depois, por último, os tips. Eu vou embaralhar aqui o cubo, o cubo não, o Pyraminx, e depois eu posto o Scramble pra vocês, pra poder ficar igualzinho. Bom, tá embaralhado já.
Daí é o seguinte, quando você pega o Pyraminx embaralhado, o que você vai fazer? Seguinte, tem aquela orientação que a gente sempre adota. Então, a orientação que eu estou adotando aqui é o vermelho embaixo e o verde na frente. Como consequência, o amarelo fica na direita e o azul fica na esquerda. Então, bora lá. A primeira coisa que eu tenho que fazer, que eu faço, é procurar um vértice que não tenha vermelho, tá? Então, no caso, é este daqui, ó, que tem azul, verde e amarelo. Então, o que vai acontecer? Se esse vértice não tem vermelho, eu deixo ele aqui pra cima, porque isso significa que aqui embaixo, tá? A minha face de baixo vai ser toda vermelha. E aí, a minha frente tem que ser verde, porque essa é a orientação que eu adoto. Então, o que acontece? Eu vou ter que procurar uma face cujos vértices, tá, tenham em comum a cor verde. Então, por exemplo, no caso, é aqui, ó. Eu tenho verde aqui e verde aqui. Então, essa face minha aqui vai ser verde, aqui embaixo eu já deixei o vermelho, acabou, tá tudo certo. Então, você vai posicionar o Pyraminx assim e vai começar a memorização. Então, vamos lá. Esses dois centros aqui, eles já estão até orientados, ó. O verde já está aqui na minha frente, o vermelho já está aqui embaixo. Então, no caso, eu só vou ter que orientar esse centro aqui de cima e o centro aqui de trás, tá? Então, este centro aqui de cima, o que vai acontecer? O verde vai ter que vir para cá, amarelo para cá e o azul para cá. Então, vai ter que girar no sentido anti-horário, tudo bem? Tá, o centro vai girar no sentido anti-horário. E aqui atrás, como é que vai ser? Aqui atrás, ó, o vermelho, ele vai ter que vir para baixo, não é? Eu vou girar o Pyraminx assim, fazendo essa rotação aqui, só para ficar mais fácil de visualizar. Então, o vermelho vai vir para cá, o amarelo aqui vai ter que vir para cá e o azul aqui vai ter que vir para cá. Então, vai girar aqui no sentido horário. Aí eu volto o Pyraminx como estava, e aí eu decoro assim, menos, mais, tá? Eu decoro deste jeito. Os tips eu deixo para decorar no final. Eu faço só no final, porque daí eu decoro visualmente, porque aí não tem confusão de mais e menos junto com centros, enfim. Aí depois que eu decoro os centros, a orientação deles, eu vou decorar agora os meios. Então vai ser o seguinte. Eu começo sempre pela letra C, tá? Então vai ficar C. Então, ó, a C é qual peça? É azul e vermelha. Tem que vir pra onde? Tem que vir aqui. Porque lembra, o azul é na minha esquerda, o vermelho fica embaixo. Então, fica C, K. O K, que é aqui amarelo e azul, vai vir pra cá, pra letra E. Então, vai ficar C, K, E, C. Então, o meu ciclo ficou C, K, E, C. Agora, uma coisa que eu vou falar, que eu acho que muita gente vai dar risada, mas enfim, é assim que eu faço e me ajuda bastante, tá? Eu gosto muito de química e de ciências em geral. Então, eu uso a tabela periódica e algumas constantes físicas, enfim, como referência. Daí eu faço o seguinte. Vai ficar CK, eu decoro carbono, potássio. EC, eu decoro como energia cinética. Então, fica carbono, potássio, energia cinética. Gente, eu decoro assim. Vocês podem fazer do jeito que for melhor pra vocês, tá? Não é todo mundo faz assim, não. Eu acho que ninguém faz assim, mas enfim. Whatever. Agora, eu fechei um ciclo, tá? Carbono, potássio, energia cinética. Esse é meu ciclo. Próximo, aqui, vai ficar A, vai vir aqui pro J, tá? O J vai vir aqui pro H e o H vai vir aqui pro A de novo. E uma coisa importante de ser ressaltada é o seguinte, veja que nesses dois ciclos que eu fiz, eu comecei, por exemplo, aqui eu comecei na letra C, terminei na letra C. Aqui eu comecei na letra A, terminei na letra A, tá? E o que isso significa? Significa quando eu acabar essa peça, a peça que terminar aqui na letra C, que vai ser, no caso, a verde e a amarela, ela vai terminar certinha, com o verde na minha frente, que é como eu quero, e o amarelo aqui atrás, aqui do lado direito, desculpa, tá? Se, por exemplo, eu começasse na letra C e terminasse na letra D, isso significa que a peça, quando ela chegasse aqui, ela ia estar invertida, tá? E aí, o que isso significa? Significa que no seu próximo ciclo, ele obrigatoriamente vai ter que começar com uma letra, com a letra A e terminar na letra B, ou, por exemplo, se de repente começasse na letra A e terminasse na letra B, significa que vai ter que ter uma outra peça no Pyraminx que está invertida também, para depois você fazer aquele caso não é bem paridade, eu não sei se é paridade, se eu posso chamar disso de paridade, mas que fica duas invertidas e aí você tem que fazer a troca, tá? Porque nunca vai ter só um meiozinho que fica invertido, dois no mínimo, tá? Bom, aí, seguinte, bora começar. Então tá, ó, então, e agora já decorei os ciclos, então ficou o quê? Carbono, potássio, energia cinética, e ficou AJH, pronto, esse não dá pra fazer
nenhum nome e tal, porque, enfim, não dá, vai ter que ser a JRA mesmo, tá? Aí, vamos lá, o que vai acontecer? Depois eu decoro os tips, né, que eu falei que eu ia decorar. Então, ó, esse aqui de trás eu já vi que tava certo, tá? E aí eu vou decorar esses aqui primeiro, esses aqui de baixo. Então vai ficar assim, ó, esses aqui, ó, ele vai ter que vir pra cá e o azul vai ter que vir pra cá. Tá? Eu não gosto de fazer assim, por exemplo, esse aqui vai girar no sentido horário, esse aqui vai girar no sentido anti-horário. Eu não gosto de fazer assim para não confundir com os centros, então por isso que eu deixo por último. Então eu faço assim, ó, esse aqui eu vou ter que girar para trás, esse aqui também vai ter que girar para trás. Então, na hora que eu pegar o Pyraminx, eu já vou fazer isso aqui, ó, para girar para trás. E este daqui, eu já sei que eu tenho que trazer o amarelo daqui para cá. Então eu trago assim. Então a primeira coisa que eu faço já é arrumar os tips, tá? Então tá. Aí depois disso, a gente vai orientar os centros. Então a gente vai decorar, isso aqui é menos e aqui atrás é mais. Então vamos fazer um menos. E é assim, gente. Para orientar o centro no sentido anti-horário, a gente vai usar o anti-sune, tá? E isso é importante falar, porque assim, eu falei no começo que o anti-sune girava essas peças aqui, tá? Essas peças do meio no sentido horário. Mas para orientar o centro, você vai usar o anti-sune no sentido para orientar no sentido anti-horário, tá? E eu vou explicar por que acontece isso. Seguinte, vamos prestar atenção nessa peça aqui, ó. Essa peça que é azul e vermelha, tá? E como eu mostrei lá no começo, vocês viram que o anti-sune e o sune, ele só altera essas peças aqui, tá? Essas peças aqui, eles não alteram o resto do puzzle, no caso o Pyraminx. Então, vamos fazer o anti-sune aqui. Porque eu quero girar no sentido anti-horário. Então, eu vou fazer o anti-sune. Então, vai ser assim, ó. E veja, o centro amarelo tá aqui na minha frente, hein? Ó, centro amarelo na minha frente e a peça azul e vermelha tá aqui na minha direita. Então, eu vou fazer o anti-sune. Olha o que vai acontecer. Anti-sune, como é que era? R, 2U no sentido horário, R', U', R, U', R'. O que aconteceu? O centro amarelo, ele continua na minha frente, e aí a peça que era azul e vermelha que estava aqui, ela veio parar aqui, ó, tá? Ela veio parar aqui na minha esquerda, porque foi exatamente o que eu falei no início. O anti-sune, ele gira essas peças aqui no sentido horário. Só que a gente não tá orientando o centro, esse centro não tinha que ser orientado no sentido anti-horário, então agora a gente gira no sentido anti-horário, e aí, ó, a peça volta para onde ela tava, entendeu? Então, assim, não é que o anti-sune, ele é anti-horário em uma hora, é anti-horário em outra. Não, ele é sempre horário, mas para orientar o centro, ele orienta no sentido anti-horário. Bom, se você não entendeu, só decora assim, ó. Para orientar centro, anti-sune no sentido anti-horário e sune no sentido horário. E para orientar esses meios aqui, o sune vai no sentido anti-horário e o anti-sune no horário, tá? Mas aí eu falo isso depois. Então, assim, já orientei aqui os meus centros. Agora eu vou orientar o centro aqui de trás. E para eu orientar o centro de trás, eu tenho que colocá-lo em cima, tá? Então vai ser o seguinte, eu vou rotacionar o Pyraminx, eu vou fazer assim, e aí depois aqui, tá? E aí na hora, quando você estiver resolvendo de olho fechado, você tem que lembrar do que você fez, voltar como tava, tá? De tal forma que o verde fique na tua frente e o vermelho embaixo de novo. Então bora lá. Fiz assim. Aí esse aqui tinha que girar no sentido horário, né? Para girar no sentido horário, como a gente está orientando o centro, a gente vai usar o sune. E como é que era o sune? O sune era R, U, R', U, R, U, R'. Ai, meu Deus. Ih, eu não lembro como é que tava essa peça. Tá, depois se tiver errado, depois eu arrumo. Aí, ó, orientei. E aí, gira no sentido horário, tá? Lembra que sempre depois, quando você está orientando o centro, depois que você faz o sune ou tsune, daí que você orienta o centro. Então, por exemplo, esse aqui eu tinha que orientar no sentido horário. Então, eu fiz o sune e ainda dou uma girada no sentido horário, tá? Pronto. Aí, ó, depois que eu orientei aquele centro lá de trás, eu volto como é que tava na minha posição original, tá? Tava assim. Aí, agora a gente vai fazer os meios. Tá? Então, como é que eu vou fazer? O que vai acontecer? A gente também só vai usar sune e anti-sune. E aí, como é que é? Este adesivo aqui da tua frente, na direita, ele vai vir aqui, ó, na tua esquerda, tá? E este adesivo aqui vai vir aqui pra trás, aqui, tá? Então, é sempre assim. Se você for rotacionando o Pyraminx com você vai ver que esses adesivos da direita, ele vai trocar com quem tá na direita e vai trocar com quem tá na direita também. Tá sempre assim.
E aí, o que vai mudar? Se você quer girar no sentido horário ou no sentido anti-horário. Mas os adesivos sempre vão girar... o que a gente vai trocar são sempre esses aqui, tá? Da frente e da direita. Então, no caso aqui, até caiu um caso bom, né? Porque é o seguinte, o primeiro ciclo que a gente fez era carbono, potássio e energia cinética, né? CKEC. Então, no caso aqui, o E e o C já estão até posicionados corretamente. O C já está no lugar dele, eu não mexo nele. E o E já está até aqui atrás, ó. O E já está pronto para vir direto para o C. Então, esses dois aqui eu não vou nem ter que alterar, vou ter que deixá-los como tá mesmo. Aí, a gente só precisa posicionar agora certo o K. E o K está aqui atrás. O K, ele vai ter que vir onde? Ele vai ter que vir aqui, ó. Nessa posição aqui, porque este adesivo vem para cá, tá? Então, não adianta eu pegar e girar assim, porque se eu girar assim, veja, o K que estava aqui, ele vai parar aqui na posição B. Eu não quero que ele pare na posição B, quero que ele pare na posição A. Então, eu vou ter que fazer um setup move. O que eu vou fazer? Fazer um D e um L', tá? E aí, depois, agora, o que vai acontecer? O K veio parar aqui onde eu quero. E aí, olha só, o C vai vir para o K vai vir para o E vai vir para o C. Vou ter que fazer um ciclo no sentido horário. E lembra que agora eu estou permutando esses meios aqui. E para arrumar os meios, o anti-SUNY a gente usa para o sentido horário, tá? Então, vamos lá. R, 2U no sentido horário, R', U', R, U', R'. E agora a gente vai desfazer o setup move. A gente tinha feito D, L', agora a gente faz L e D', para voltar lá onde estava a peça. E aí, veja, já arrumei essa daqui, arrumei esta daqui e arrumei esta daqui. Bom, aí agora, o que vai acontecer? Essa peça aqui, agora, quer dizer, agora a gente vai para o nosso próximo ciclo, tá? Agora, o que acontece? O A vai vir para o J vai vir para o H e o H vai voltar para o A. Bom, daí como é que eu vou fazer? Eu tenho que posicionar agora essas duas, o J e o H, de tal forma que uma delas fique aqui na posição E a outra fique aqui na posição C, né? Porque lembra que são esses adesivos que trocam, este, tá? Bom, aí o que a gente vai fazer? Eu vou fazer da seguinte forma, eu vou colocar o J primeiro aqui, porque quando eu giro o J tá aqui, ó. Se eu girar, ele vem direto para a posição que eu quero. E aí depois, ó, o H tá aqui, ele vem de novo para a posição que eu quero também. Então eu já posiciono direto certinho. Você pode até pensar, mas eu quero posicionar o H primeiro. Só que se você posicionar o H primeiro, tu tá tirando o J do lugar. Ó, tá tirando o J ali do lugar. O J vai vir para aqui. E aí você ia ter que fazer uma outra rotação aqui em cima para depois posicionar o J. E aí não vale muito a pena. Então, eu aconselho, você tem que pensar nisso na hora que você está resolvendo de olho fechado. Se está de olho fechado, então pensa, é mais fácil você posicionar o J, porque aí o H fica intacto aqui, e depois você arruma o H. Então, vai ser o A vai vir aqui para o J vem para o H e o H para o A. Vai fazer um ciclo de novo no sentido horário. Então, vamos lá, a gente vai fazer anti-SUNY. Então, vai ser R, 2U no sentido horário, R', U', R, U', R'. E aí, o que eu tinha feito? Eu tinha feito primeiro o H, eu tinha feito primeiro o J, depois o H. Então, na hora que eu volto primeiro o H e depois o J. E aí, o Pyraminx tá resolvido. Tudo bem, gente? Espero que vocês tenham gostado. Foi meu primeiro tutorial, então eu não sei se ficou tão bom assim. Eu ainda não tô acostumada a fazer tutorial. Mas qualquer dúvida que vocês quiserem tirar, pode postar aí, pode perguntar, que eu tô às ordens, tá? E eu vou postar o Scramble pra vocês depois. Tá bom? Obrigadão aí.